Olá pessoal, aqui fala o professor Eugênio, seja bem-vindo a mais esta aula de Excel. E nesta aula vamos aprender a criar relatórios usando a função soma-se, gerando gráficos, maravilhosos. Dá uma olhadinha aí para você perceber. Olha só, é isso que nós vamos ver hoje nesta aula de Excel com o professor Eugênio. Antes de mais nada, volta para cá. Não esqueça de inscrever-se aqui no canal do professor, curtir, comentar, tá? Compartilha aí com seus colegas, compartilha com a sua turma de escola. Dá aquele apoio aqui pro professor aqui no canal, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Vamos abrir aqui nossa planilha do Excel. Esta planilha de Excel está disponível na lição aqui do canal, professoreugênio.com, na sua turma de Masterclass. Então, alunos Masterclass têm acesso exclusivo a conteúdos e vídeos e lives, tá bom? Então, aqui vamos para a nossa planilha, baixando aqui nossa planilha do Excel. Vamos mudar aqui o nosso perfil aqui de visualização. Muito bem. Estamos aqui então. O que é que nós temos nessa planilha? Temos uma tabela de venda de celulares, vendas de lanchonete. Fechar aqui a faixa de opções com a tecla Ctrl F1. Temos aqui também venda de carro. São 3 planilhas de vendas, tá? Uma de celulares, outra de lanchonete, outra de vendas carros. E aqui nós temos a primeira aplicação da nossa função, que é a função soma-se. O que é a função soma-se, professor? A função soma-se é aquela função que vai somar valores dentro de um intervalo a partir de um critério. O que é o critério? É uma informação, é um filtro que eu vou aplicar para que ele some apenas valores daquela informação. Por exemplo, aqui em vendas celulares. Lá no final eu tenho uma coluna que é o faturamento, tá? Aqui nós temos vendas diárias, anuais, tá? De produtos, por estado e por vendedor. Então, se eu quiser fazer o seguinte relatório, gerar a seguinte tabela, eu quero somar todos os faturamentos realizados no estado do Piauí. Então, eu vou fazer uma tabela, usar a função soma-se, para que ele exiba o faturamento de todos os produtos do estado do Piauí. Então, a função soma-se, ela vai fazer esta análise a partir de um critério. E a função soma-se, ela vai fazer a análise a partir de 2 ou mais critérios. Aí, quantos critérios forem necessários? No exemplo que eu citei agora, apenas o faturamento do Piauí. Então, ele vai somar apenas todas as vendas, tudo que foi faturado para o Piauí. Ou então tudo que foi faturado de um produto específico, por exemplo, o Galaxy S20, ou tudo que foi faturado para o vendedor, para a Verônica Machado, aqui na vendedora fictícia aqui da nossa planilha. Então, ele vai somar apenas os valores que correspondem àquele critério que foi informado. Já a função soma-se, eu posso ter diversos critérios. Eu posso, por exemplo, gerar uma tabela, tá? Onde eu tenho todos os produtos e o ano. Então eu posso fazer a soma do faturamento de todos aqueles produtos naquele ano. Então eu já tenho 2 critérios, que é o nome do produto e o ano. Então essas informações vão ser importantes para que eu possa classificar os valores que irão ser somados. A soma-se e o soma-se são derivações da função soma, que é a função básica, que é aquela função que soma todos os valores, independente do que esteja ali, de quem seja, de qual estado, de qual produto, de qual vendedor. A função soma vai somar tudo. A função soma-se vai somar apenas os valores de um critério que vai ser informado. E a função soma-se vai somar todos os valores de diversos critérios que forem informados, tá bom? Então vamos aqui para a nossa planilha. Aqui na nossa planilha soma-se, nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos gerar aqui todos os nomes. Bom, eu precisar transferir aqui na venda celulares, a primeira tabela que eu vou gerar, eu vou precisar trazer para cá todos os celulares que estão nessa planilha. Eu vou clicar aqui dentro da tabela e vou pressionar o atalho Ctrl, seta para baixo, para me ver a última linha dessa tabela. Bom, tem 966 linhas. É pouco, mas é muito. É muito, mas é pouco. Então, são 966 linhas. Então tem 966 produtos cadastrados aqui. Mas esses não são produtos, assim, valores únicos, não.
as informações se repetem muito. Por exemplo, o Xiaomi teve diversas vendas do Xiaomi Note 10. Tá? Vendedores diferentes venderam esse produto em um mês diferente, em dias diferentes, né? Em anos diferentes. Então, os produtos tiveram quantidades também diferenciadas. Ok? Então, vou voltar aqui um pouco para cima, voltar novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses produtos, vou selecionar todos eles. Seleciono todos eles. Eu utilizei o Ctrl seta para cima para ir para início novamente, tá bom? Então, vou clicar no nome do primeiro produto. Seguro as teclas Ctrl Shift, um clique para baixo, para selecionar todo esse intervalo de informações. Eu vou copiar. Ok? Vou aqui para minha tabela na planilha Soma-Se. E aqui eu vou colar todas as informações. Olha, colei todos os produtos. Tem 966 itens aí que estão informados, inseridos nessa tabela. Bom, para remover os duplicados que estão se repetindo e deixar apenas os valores únicos, eu vou aqui na guia dados, ainda com o intervalo selecionado, que é importante, isso tem que estar selecionado. Eu vou aqui em dado, na sua guia dados. Caso a sua guia dados não esteja exibido aí na sua faixa de opções, é simples. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima da guia, vai clicar em personalizar faixa de opções. E aqui nessa tela, aqui você vem para esse lado direito aqui, ó. Essas caixinhas que estão marcadas são as guias que estão exibidas lá. Então, provavelmente, se não tiver vários dados, ela vai estar assim, ó, vai estar desmarcada. Então, você vai clicar para marcar e clicar aqui em OK. E a sua guia vai estar exibida aqui, ó, dados. Aqui na guia dados, eu vou procurar o grupo. O que é o grupo? O grupo, pessoal, são essas partes aqui inferiores, esses nomes que tem aqui na parte inferior, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse é o nome de um grupo, ó. Obter e transformar dados. Consultas e conexões. Classificar e filtrar. Então, são grupos que organizam as ferramentas, os botões, dentro da guia dados. Tá? Para nós vai nos interessar este grupo aqui, ó. Ferramentas de dados, bem aqui, ferramentas de dados. Então procura esse grupo e vamos utilizar esta opção aqui, que é remover duplicados, tá bom? Então vou aqui novamente, dados. Então esta opção aqui, ó, remover duplicados. Olha só, ele identificou que existem informações laterais, como por exemplo essa palavra faturamento, ó. Olha como é que isso é inteligente. Ele entendeu que existe alguma coisa do lado e poderia ser que essa coisa do lado pode ser interessante a ser também removida. Como a gente só quer essa informação selecionada, então não vamos expandir a seleção, vamos continuar com a seleção atual. Então observe esse detalhe. Se é só esse item que eu vou remover, eu vou ter que continuar com a seleção atual. Mas, por exemplo, se eu tivesse selecionado duas colunas, como poderia ser o produto e o valor do produto, aí sim eu iria expandir a seleção, para que ele pudesse remover das duas colunas, mas no nosso caso é só apenas de uma coluna. Então vamos remover duplicados. Vamos retornar. Olha, reconheceu aqui produto, ok. Muito bem, olha só, de 936 itens que foram registrados, na verdade só existem 6 produtos. Vai do Galaxy ao Xiaomi, né? Ok. Bom, vamos salvando, né? Toda alteração que tiver feito na nossa planilha, você vai salvando, apertando a tecla Ctrl B. Ok? Se a sua planilha não foi salva, você pode até apertar a tecla F12 para salvar como, e você vai escolher o local no seu computador onde você vai salvar seu arquivo, dentro da sua pasta específica. É importante organizar o seu ambiente de trabalho para que seus arquivos fiquem guardados e se tornem fácil você localizar posteriormente. Imagina, você vai precisar de um arquivo, depois onde é que está, cadê, onde é que coloquei, tá onde, não sei. Então você vai perder um tempo danado procurando. Às vezes você bota o nome e esqueceu o que colocou. Então você sabendo onde estão todas as informações, fica mais fácil de organizar. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem trabalho, aqui tem um ano que nós estamos, aqui tem a aula live, que é a nossa aula. Essa aqui é a aula live de Excel, tem de Photoshop também, e aqui é e eu vou salvar aqui dentro dessa planilha de vendas. Planilha salva, vamos continuar. Então aqui nós vamos construir a função Soma-Se para somar todo o faturamento, já que a informação que eu quero é faturamento, somar todo o faturamento desse produto aqui, Galaxy S20.
Uma dica muito bacana para vocês quando for trabalhar com funções cujas informações estão em outro local, estão em outra planilha, é você aplicar um nome ao intervalo na caixa de nomes. Vou mostrar aqui para vocês, me acompanhe, olha só. Eu vou aqui na venda celulares. Como eu quero somar todos os valores do faturamento, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no primeiro valor, seguro a tecla Ctrl Shift para selecionar todo esse intervalo de valores e eu vou aqui na caixa de nomes e vou colocar um nome. Ó. Eu coloquei aqui, já coloquei celulares total, mas eu vou melhorar. Eu vou colocar celulares faturamento. Já que se trata de faturamento. E teclo Enter para confirmar. Ok? Então, isso é muito importante. Você está diminuindo o trabalho, está acelerando o processo, otimizando a sua produção. Então, aplicar nomes a intervalos, você vai ter mais velocidade no desenvolvimento das suas funções e aplicações dentro do Excel. Essa é uma dica aqui do professor, tá bom? Não esquece, pessoal, de curtir aqui se você não curtiu ainda ou se você ainda não se inscreveu aqui no canal do professor Eugênio, tá bom? Então, dá aquele apoio para o canal. Vamos continuando aqui, então. Então, eu vou usar duas informações. Vou utilizar o faturamento e o nome do vendedor, já que são as informações que vão estar dentro da função soma-se. E também, então, vou lá nos... Vendedor não, desculpa. Produto, né? Então, vamos lá nos produtos, fazer a mesma coisa. Clico aqui no nome do produto. Ctrl Shift, seta para baixo. E aqui, eu vou colocar celulares, produto. Celulares, produto. E teclo Enter. Aplicados os dois nomes, celulares produto e celulares faturamento. Vamos então agora para a nossa função soma-se. Olha como vai ficar prático você aplicar o nome sem precisar sair da sua função. E quando você começa a construir uma função, você precisa notar, você começa a fazer uma função, aí você vai para outra planilha, aí quando você pega a função de lá e você volta, às vezes você perde a referência, volta de novo, bota ponto e vírgula, quando volta o nome está enorme, porque ele pega o nome da planilha que você acessou. Então a função que poderia ser pequena, reduzida, mais fácil até de você visualizar e organizar, vai ficar extensa demais. Mas quando você aplica o nome, fica mais prático. Olha só. Vou abrir então a função soma-se. Lembrando, todo cálculo, toda operação matemática, toda função, eu inicio dentro da célula do Excel digitando igual. E não precisa clicar duas vezes. É apenas um clique e digita igual. E vou digitar a função soma-se. Observe que quando eu digito a função soma-se, aparece uma lista abaixo já indicando a presença dessa função. Se por acaso você digitar o nome de uma função e ela não aparece na lista abaixo, ou você digitou o nome errado, ou aquela função não existe nessa versão do Excel que você está utilizando. Então é muito importante, tá? Quando você começar a digitar o nome da função, verifica se ele aparece na lista abaixo, ou se não aparecer, ele está digitado erradamente, às vezes é uma situação na palavra, ou essa função não existe dentro do Excel, pelo menos nessa versão que você está, ok? Então vamos lá, digitei o nome da função, vejo que ela existe, então eu vou apertar a tecla Tab para economizar os meus dedinhos. Em vez de você clicar Shift, parêntese, você aperta apenas o Tab e ele autocompleta o nome da função e também já preenche o parêntese de abertura da função. Bom, observe então a função em si. O Excel ele nos auxilia muito. Se você observar ali embaixo da função, bem aqui embaixo, ó, ele mostra aqui as informações que eu tenho que apresentar para a função. A primeira que ele pede é intervalo, aí tem ponto e vírgula. A segunda que ele pede é o critério, aí tem ponto e vírgula. E a terceira informação que ele pede é o intervalo soma. Então, o primeiro intervalo é aquela coluna onde estão as informações cujo critério que eu vou informar vai estar nela. No caso aqui, essa minha tabela não é de celulares, são os produtos. Então, qual é o intervalo que esse produto aqui em questão aqui nessa situação, que é o Galaxy S20, se encontra? Ele está na tabela dos produtos, naquela coluna, tabela não, coluna dos produtos. Então, eu vou informar, professor, mas eu dei um nome para aquela coluna. Como é que eu vou usar aqui? Quando eu aplico esse nome na caixa de nomes, ele armazena na memória do Excel. Para resgatar este nome, eu vou apertar a tecla F3 e ele vai aparecer uma lista de todos os nomes que foram aplicados. Então, eu coloquei aqui, como a primeira informação é a coluna, onde vai estar o critério, que é o nome do celular. Então aqui, logicamente, é celular dos produtos. Clico aqui no nome e clico OK.
ele já trouxe o nome do celular dos produtos, está atribuído àquela coluna com os nomes dos produtos do celular. Estou aqui na primeira parte da função. Olha só, essa função tem 3 partes. Como é que eu sei? Ele tem 2 pontos e vírgula. Cada ponto e vírgula divide a parte da função. Primeira parte, ponto e vírgula. Segunda parte, ponto e vírgula. Terceira e última parte. Então, eu não posso concluir a função quebrando essas partes da função em si, tá? Então, ponto e vírgula, vou para a segunda parte. Observe que ao colocar o ponto e vírgula, ele já pulou para a palavra critério. Já está destacando o critério. Então, quem é o critério? É a informação que eu vou procurar lá no meio daqueles produtos, que está aqui do lado, ó, que é esse aqui. No caso aqui, o Galaxy S20. Então, esse aqui é o critério que ele vai procurar lá no meio de todos aqueles produtos. Então, ele vai procurar tudo que foi igual à informação que tem aqui no critério. Ponto e vírgula. A terceira informação que ele vai pedir é o que é que ele vai somar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o intervalo, vai procurar lá, vai achar todos os Galaxy S20. Pronto, achei todos. Então, ele vai procurar na coluna de valores os nomes que estão relacionados àqueles itens que ele achou. Então, vai pegar e vai somar todos esses valores que estão relacionados, né, estão correlatos, né, estão paralelos aos nomes que foram localizados. Então, também apliquei o nome para os valores de faturamento, não foi? Vou apertar o F3 para resgatar essas informações. F3 apertado. Então, aqui é celulares faturamento. Clico aqui. Olha só, sem precisar sair da planilha, eu já montei toda a função. Teclo Enter e ele vai me informar aqui que foram 47 milhões vendidos no Galaxy S20. Observe que ele está informando o valor. Aqui está todos os anos que estão ali naquela planilha. Estão todas as vendas daqueles vendedores e estão todas as vendas dos estados que tiveram essa informação. Então aqui tem apenas a informação de quanto esse produto Galaxy S20 foi vendido em todos esses anos e em todos esses estados. E de todos os vendedores que venderam ele. Então não tem informação separada de cada um. Para isso, eu vai precisar usar a função soma-se, tá? Bom, olha, outra coisa prática da função soma-se é que, como ele não pega uma referência externa, eu posso usar tranquilamente aqui a alça de preenchimento. E ele automaticamente já fez a busca de cada item desse no mesmo coluna de produto, na mesma coluna de faturamento, e já nos trouxe o resultado dessa soma. Olha que interessante, não é isso? Bom, aqui ó, eu fui buscar o produto, vamos também da mesma forma procurar o produto para cá e para cá. Só que aqui eu fui procurar o produto, copiei, colei tudo, ok? Colei tudo. E depois removi lá na guia dados, remover duplicados. Eu vou mostrar uma outra forma de você trazer um dos produtos de uma maneira bem rápida e prática, utilizando a função único. Você já conhece a função único? A função único é uma função que vai buscar dentro do intervalo e vai trazer apenas informações únicas. Ela traz automaticamente, ela traz em linha, ela automaticamente já coloca em linha. Vamos ver o funcionamento para você entender como é essa função única. Em algumas funções do Excel não tem essa função, tá? Então a função é a função único a partir da versão 2021 do Excel.